Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos à Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Continuamos aqui com os nossos estudos. Agora é um capítulo um pouco longo, eu espero que vocês tenham paciência para que nós possamos abordar todos os temas que estão aqui relacionados. São vários assuntos, questão de morto, questão de esposa, questão de filhos, enfim. Nós precisamos prestar atenção e falar um pouquinho de cada um deles. Então, como ele é longo, desculpa que a gente vai demorar um pouquinho. Trata do caso de justiça, primeiramente de tudo. Começa esse capítulo falando que se tratava do caso de justiça para um morto, que quando foi encontrado não dava para definir exatamente quem o matou, do que ele morreu, e eles não conseguiam descobrir do que ele morreu. Nessa situação, o que os anciãos tinham que fazer? Eles tinham que descobrir qual era a cidade mais próxima daquele morto. Deveriam fazer um sacrifício de uma novilha pelo morto. Está no versículo 2 isso. Depois do sacrifício, então, eles ministravam ao Senhor e lavavam as suas mãos sobre a novilha, mostrando que eles estavam livres do sangue daquele homem, porque eles não puderam fazer justiça por ele, visto que eles não sabiam quem o tinha matado, quem tinha feito aquilo com ele. Versículos 5, 6 e 7, e assim eles eram perdoados do sangue daquele morto que eles não conseguiram descobrir quem matou. O versículo 8 diz assim: Sê misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente, como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhe será perdoado. Assim tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Então o Senhor os perdoava mediante a fazer um sacrifício e dizer: olha, não temos como fazer justiça porque esse inocente foi morto e nós não sabemos quem o matou. Mateus 27 e 24 vai trazer uma consideração importante com relação a Pilatos. Quando Pilatos condenou Jesus, ele fez o quê? Ele lavou as suas mãos e ele diz: eu estou inocente do sangue desse homem justo. Essa é uma questão de vocês. Quando você prega para uma pessoa e ela não aceita Jesus, você está livre do sangue dela, porque você fez a sua parte, você trouxe a palavra de salvação, você pregou o evangelho, você diz para ela que ela tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que o sangue de Jesus seja derramado sobre a vida dela e assim ela seja perdoada dos seus pecados. Se ela não aceitar, você está livre do sangue daquela pessoa, mas você não está livre se você não pregar para ela, se você não trouxer para ela essa poderosa palavra da salvação. Assim, então, o povo respondeu. Quando Pilatos fez isso, o povo lá de Israel respondeu: caia sobre as nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Que dura coisa eles pediram, né? Assim, Pilatos, então, não tinha o que fazer. Ele soltou Barrabás, mandou flagelar e crucificar ao Senhor Jesus. Que dura a sentença que eles escolheram, porque eles mandaram crucificar o Messias deles, aquele que tinha sido separado, eleito e escolhido para salvá-los. Até hoje esse sangue inocente tem caído sobre a vida deles. É muito fácil e notório você perceber o quanto eles têm sido perseguidos, odiados. Eles teriam com certeza escrito uma outra história para a vida deles se tivessem reconhecido o Messias. Mas talvez você não estivesse incluído nessa história. Por quê? Porque nós vamos ver mais para frente que o profeta Isaías vai profetizar isso sobre eles, vai falar que é necessário que eles não reconhecessem o Messias, para que você, através de um outro povo que não ouviu, pregasse a salvação. Estudando a história já dá para perceber, né, que eles são duros, que eles são difíceis, que eles são obstinados. Eles mataram profetas do tempo deles e assim iria continuar acontecendo. Seria anunciado a eles, como foi anunciado que o Messias havia chegado, mas outros, a quem não foi anunciado, é que entenderiam. Isaías 6, 8, 13 diz assim: ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem eu hei de enviar?
Quem irá por nós? E eu, Isaías, disse: aqui estou, envia-me a mim. Ele, o Senhor, disse: vai, dirás a esse povo: com os ouvidos eu ouvi, mas eu não compreendi. Com os olhos olhais, mas não conhecereis. Embora o coração desse povo torne pesados seus ouvidos, tapa-se-lhe os olhos, que ele não veja com os olhos, nem ouça com seus ouvidos, que seu coração não compreenda, que ele não se converta e assim seja curado. Olha o que aconteceu com isso, com o povo de Israel. Exatamente essa profecia de Isaías. Eles ouviram falar, mas eles mantiveram os ouvidos fechados, os olhos fechados e não se converteram. O Senhor enviará então gente de longe, e haverá grande desolação no meio da terra. E se subsistir ainda 1/10, também ele será entregue ao fogo, como o carvalho e o terebinto abatidos, dos quais sobra somente a cepa. Semente santa é. Eu não vou comentar muito aqui com relação a essa questão profética do Isaías, porque quando a gente chegar lá no livro de Isaías, verdadeiramente, nós vamos ter que comentar tudo isso aqui de novo, a vinda do Messias, a rejeição, a cegueira de Israel. Nós somos agora esse povo de longe, esse povo que reconheceu, que entendeu, que viu e que está proclamando o Messias e que vai pregar para os israelitas. Tive que me antecipar um pouco, né, por causa dessa passagem da lavagem de mão de Pilatos, que nos remeteu a ele, e que nos leva a explicar a atitude de Israel e o cumprimento da profecia de Isaías. A Bíblia é uma teia, né? As partes se ligam, fica difícil você falar de um capítulo sem citar o que você já sabe que aconteceu, o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente vai ter que, de vez em quando, dar uma amarradinha, comentar alguma coisa e depois volta para o capítulo. Mas voltando ao capítulo, então, depois tem o caso do homem morto. O Senhor vai falar sobre os cativos, os que restassem da guerra. Versículo 10 fala isso. Caso houvesse lá uma bela mulher, supõe lá que tem uma mulher que fosse desejada por alguns dos israelitas, ela deveria ser tomada como esposa. Mas antes ela teria que se purificar, teria que cortar o cabelo, cortar as unhas, despir-se das suas vestes de escrava, despir-se de vestes de cativeiro por 1 mês, chorando o seu pai e a sua mãe que foram separados dela. É uma simbologia de você se despir do velho homem, se despir das roupas velhas, de tudo que era velho na sua vida, para que tudo se faça novo da sua vida. Só então eles podiam consumar o matrimônio. Versículo 13. Se porventura ele não se agradasse dela, ele vai deixá-la livre para partir. Não a venderia nem a humilharia. Versículo 14. Para nós isso aqui é um pouco estranho, tudo diferente da nossa cultura, mas você tem que ver que eles viviam num tempo em que os bárbaros, os que moravam ao redor, sabe o que eles faziam? Quando eles entravam numa terra, eles estupravam as mulheres, matavam as crianças, matavam os homens e as crianças e estupravam as mulheres. E o Senhor não queria que o povo dele fizesse igual, que o povo dele também fizesse assim. Então o que ele falou, se você viu lá uma mulher que você deseja, você não vai fazer isso com ela, você vai separá-la para ser sua esposa, você vai honrá-la. Caso você não se agrade dela, porque os costumes eram diferentes, as pessoas eram muito diferentes, e às vezes eles se decepcionavam com as mulheres que eles haviam escolhido e que eram de outros povos, com outra cultura, com outra maneira de viver, e eles não queriam mais continuar. Então Deus permitia que eles devolvessem a mulher para o seu povo, mas não que a matassem ou que a tratassem dessa maneira. Então eles não podiam agir como agiam os bárbaros daquele tempo. E também a questão de um homem que tivesse 2 esposas, o que ainda era permitido naquele tempo, hoje nós sabemos que não é mais, e amasse mais uma do que a outra. O que normalmente acontece, o homem tem 2 esposas, ou 3, ele gosta mais de uma do que da outra. Mas vamos supor que aquele não amava, é que desse a ele o primeiro filho. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que reconhecer a primogenitura daquela criança. Tinha que dar àquela criança a porção dupla
que era o direito que ela tinha. Versículo 17 fala dessa questão. Então entenda que não importa se alguém te ame menos ou mais, Deus te ama da mesma forma. Ele ama todos nós igualmente. Amar mais, amar menos é coisa de homens, não é coisa de Deus. Amém? E ainda nesse capítulo, falando agora do versículo 18, trata sobre filhos rebeldes, coisa séria. Hoje nós vemos a rebeldia dos filhos tem aumentado muito com relação aos pais. Rebeldes e obstinados que fossem beberrões e glutões. Come demais, bebe demais. Eles seriam trazidos aos anciãos, seriam julgados e apedrejados. Morte para eles. Versículo 21. Porque o fim da bebedice, o fim da glutonaria, é a morte. E disso todos nós já sabemos, né? Então, se você está numa dessas categorias, ou de glutão, ou de beberrão, ainda dá tempo de você se transformar, de você ser transformado por Cristo, antes que a sua condenação chegue até você. E, finalmente, vai tratar da questão do homem que foi enforcado por ter cometido delito digno de morte. Seu corpo deveria ser retirado e sepultado antes do pôr do sol. Essa prática se deu até os tempos de Jesus. Em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore. Jesus Cristo foi pendurado no madeiro e ele nos resgatou dessa maldição que pesava sobre eles. Então nós não tenhamos que ser condenados por nossos pecados. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós conseguimos ser livres da maldição e do castigo que já estava proposto para nós desde a fundação dos tempos. Nós só temos um jeito de escapar da maldição, é assumindo, é recebendo Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. Ele se coloca no seu lugar de maldição e te coloca no lugar dele de bênção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amanhã nós voltamos com Deuteronômio capítulo 22. Aleluia! Eu espero que eu não tenha me alongado muito, mas esse capítulo tinha muita coisa para a gente ver e eu gosto de falar de tudo. Aleluia! Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados em nome de Jesus. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.